Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos iniciar hoje o nosso quarto bimestre, tá certo? E esse quarto bimestre é completamente diferente, né, dos anos anteriores aí, em que a gente vai realmente focar apenas no Enem. Então esse quarto bimestre nós vamos ver assuntos já passados, assuntos esses que são recorrentes no Enem, assuntos que ano após ano vem caindo mais questões sobre o Enem. Então a gente vai estar trabalhando esses assuntos, revendo a teoria e resolvendo algumas questões que já caíram em Enems anteriores, tá certo? A gente vai ter como apoio a nossa apostila, que está lá todas as questões do Enem de 2009 a 2019, classificadas por assunto. Então quando a gente vê um assunto aqui, a gente vai direto nessa apostila, naquele tópico lá, naquele assunto que a gente viu na aula, tentar resolver as questões que já caíram sobre esse assunto, ok? Lá também está classificado por nível de dificuldade, então você pode começar com as questões um pouco mais básicas, ir para as médias e posteriormente para as difíceis, para que a gente possa aí, obter um bom resultado no nosso próximo Enem, ok? Então hoje a gente vai começar aqui com a geometria plana, analisando os triângulos, ok? Para os meus alunos a gente já viu, né, geometria plana, estudamos os quadriláteros, nós já vimos também as funções afim e função quadrática, né, suas características, as questões como elas caem, né, no Enem, como é que são cobrados esses assuntos. Vimos também a parte de logaritmo, a gente já fez essa revisãozinha aí sobre esses assuntos. Então, na verdade, aqui no YouTube eu vou estar continuando esses assuntos. Então, a gente vai continuar aqui a geometria plana a partir de triângulos, né? Triângulos é um assunto extremamente cobrado, né? Tanto no Enem como em outros vestibulares, né? Eu acho que é uma das figuras que é mais exigido, né? Que o aluno faça raciocínios em cima dela, né? Tanto triângulos quanto os círculos, né? As circunferências são bem cobrados, ok? Aqui a gente vai começar bem do início mesmo, né, conhecendo os triângulos, suas principais características. Depois a gente vai para uns triângulos especiais, vamos para a questão das áreas do triângulo, que há várias maneiras de calcular a área de um triângulo, não é apenas uma fórmula, isso depende dos dados que a questão lhe fornece, para que você possa calcular essa área, ok? Então aqui, os triângulos podem ser classificados quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos, tá certo? Quanto aos lados, nós temos essas três classificações, né? Um triângulo pode ser um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno, tá certo? No triângulo equilátero, a característica de um triângulo equilátero, né? Esse prefixo equi, quer dizer igualdade, é que os três lados são iguais, certo? Os três lados são iguais. Observe a representação de um triângulo, né? Geralmente, né, com o rigor matemático, os vértices, eles são representados por letras maiúsculas e os lados opostos, né, a esses vértices, eles são representados pela mesma letra, só que minúscula. Então, o vértice A é oposto ao lado A minúsculo, né, o vértice B é oposto, né, o lado oposto é o B minúsculo e assim também para o C, tá certo? Então, principal característica, três lados iguais e três ângulos também iguais. Tá certo? Consequentemente, os três ângulos também são iguais. E são iguais a 60 graus. Isso aqui eu posso afirmar, tá? Se eles são iguais, então eles necessariamente são iguais a 60 graus. Porque em um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Se eu somar os três aqui, tem que dar 180. Tá certo? Então, esse é o nosso triângulo equilátero. Agora, o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, a característica do triângulo isósceles é ter dois lados iguais. Esse lado é igual a esse. E, consequentemente, dois ângulos iguais. Os dois ângulos da base, tá? Então, você desce aqui os dois lados iguais, os ângulos da base também são iguais. Tá certo? Eu posso dizer quanto a esses ângulos? Não, né? Aqui no triângulo equilátero eu poderia realmente afirmar que é 60 graus. São três ângulos iguais. Aqui não, pode ser dois ângulos de 70, dois de 60, dois de 50, né? E vai fechando ou abrindo, né? Importante que eles sejam iguais, o que vai me dar dois lados iguais. Tá certo? Depois a gente vai ver, quando for ver área, né? A gente vai ver aqui no triângulo equilátero que tem uma fórmula específica, né? Para calcular a área de triângulos equiláteros. Tá certo? Na aula de áreas a gente vai ver essa partezinha aqui. E agora o triângulo escaleno. O triângulo escaleno é aquele, né, que não tem nada igual, né? São três lados três lados diferentes e três ângulos também diferentes. Tá certo? Três ângulos aqui diferentes, ou seja, nada dele aqui coincide. Tá certo?
Então, escaleno aí, todo mundo é diferente. Equilátero, tudo é igual, né? 3 lados e 3 ângulos. Isósceles, 2 lados e 2 ângulos. Os ângulos da base, né? Nesse ângulo não entra na igualdade. São iguais, tá certo? Então, aqui são as características dos triângulos, na classificação quanto aos seus lados. Agora, tem uma outra classificação que é quanto aos ângulos, né? O triângulo, ele pode ser um triângulo acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Ele é um triângulo acutângulo quando os seus ângulos internos, né? Todos eles são menores do que 90 graus. Então, se são menores do que 90 graus, ele é um triângulo acutângulo. Visualmente você já consegue identificar, né, que esses ângulos aqui, todos eles, né, são menores do que 90 graus. No triângulo obtusângulo, também é fácil de identificar, né, que ele vai ter pelo menos um ângulo, né, vai ter um ângulo maior do que 90 graus. Né? Vai ter esse ângulo aqui, ó, ele é maior do que 90 graus, tá certo? Então, no obtusângulo, o ângulo é maior do que 90 graus. Aqui a gente está trabalhando apenas, né, a característica dos ângulos, tá certo? Então, aqui a gente não está analisando lados. Né? Uma coisa que você deve ter em mente na questão dos ângulos é que a soma dos ângulos internos de qualquer um deles vai dar 180 graus, tá? A soma dos ângulos internos dá 180 graus. Também outra coisa importante de se saber é que o maior ângulo, né, está oposto ao maior lado de qualquer triângulo. Então, se esse aqui for o maior ângulo, então nesse triângulo esse aqui é o maior lado, tá certo? Nesse triângulo aqui é bem nítido, né, que esse aqui é o maior ângulo e esse é o maior lado. Então, esse aqui é o maior lado, né? Então, sempre acontece isso, ok? Então, a soma dos ângulos internos 180 graus e o lado oposto ao maior ângulo vai ser o maior lado desse triângulo, tá certo? E por último aqui, na classificação quanto aos ângulos, eu trago o triângulo retângulo, né, que é o triângulo mais estudado aí por vocês, né, no ensino médio, né, no ensino fundamental e médio. Né? Você tem aqui o triângulo retângulo. Característica do triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, o triângulo retângulo, ele é aquele triângulo que eu vou dizer assim, o mais importante, tá certo? Porque ele é muito utilizado, né? Não só aqui, né, no ensino médio, no ensino fundamental, estudado, mas também nas engenharias, né? Se trabalha muito com triângulo retângulo, ok? O ângulozinho de 90 graus, isso nos faz lembrar lá do nosso teorema de Pitágoras, o famoso teorema de Pitágoras, que fala que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Para um triângulo retângulo, você tem o nome, né, dos lados, né, que são só os lados do triângulo, lado AB, lado C. Aqui não, aqui o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama esse lado aqui de hipotenusa. Acredito que não seja novidade para vocês, né, hipotenusa. E os outros dois lados são dois catetos, tá? Esses aqui são os catetos. Um cateto e aqui o outro cateto. Tá certo? Pronto, então essa é a classificação dos triângulos, tá? Importante essas características, a relação entre lados e ângulos, que algumas questões você precisa só essas características que lhe dão a chave da resolução de certas questões. Tá ok? Agora vamos estudar a trigonometria no triângulo retângulo. Esse triângulo aqui é um triângulo mais específico. Vamos trabalhar as relações trigonométricas exclusivas aí para o triângulo retângulo. Vamos lá? Ok, então estamos aqui diante de um triângulo retângulo, tá certo? Vamos fazer a relação entre os ângulos desse triângulo e as medidas dos seus lados. São as propriedades muito cobradas, tá certo? Então isso aqui você tem que dominar essas relações para o triângulo retângulo, tá certo? Seria a trigonometria no triângulo retângulo. Então estamos aqui diante de um triângulo retângulo, triângulo ABC, retângulo, pois aqui está o ângulo de 90 graus, tá certo? Então aqui nós temos a hipotenusa e os dois catetos. Então, para qualquer triângulo retângulo, seja esse aqui, seja um bem pequenininho, seja um enorme, para qualquer triângulo retângulo, se você pegar, por exemplo, esse lado aqui, ó, a medida desse lado, pegar lá uma régua, uma trena e medir esse lado aqui, e dividir por esse, você obtém um determinado número, tá certo? Se você tiver um triângulo muito maior do que esse, e pegar uma trena e medir esse lado e dividir por esse aqui,
você vai obter o mesmo número. Ou seja, essa relação da divisão desse lado, desse cateto pela hipotenusa, vai ser um mesmo número. Ou seja, esse vai ser uma constante. Tá certo? A mesma forma, se você pegar esse daqui, né, esse daqui e dividir por esse, você vai obter o mesmo número. Para qualquer triângulo retângulo. Tanto faz ele ser pequenininho como ter medidas astronômicas. Tá certo? Inclusive, a trigonometria, ela prioritariamente é justamente para isso, para você medir distâncias inalcançáveis, já que isso daqui ele nunca vai mudar, né? Vai ser sempre uma constante. Então, se eu pegar a medida desse ângulo aqui, né? Desse ângulo aqui. Se eu pegar a medida do cateto oposto a esse ângulo, seria o cateto oposto. É como se esse ângulo aqui, né, estivesse olhando, né, para esse lado, né? Então, aqui é o cateto oposto ao ângulo. Se eu pegar e dividir o cateto oposto, a medida do cateto oposto pela hipotenusa de qualquer triângulo retângulo, se eu fizer a divisão do cateto oposto a um determinado ângulo, né, pela hipotenusa, isso aqui vai me dar uma constante, nunca vai mudar, e vai ser igual ao que nós chamamos de seno do ângulo. Seno do ângulo, eu coloquei um alfa, assim, a letrazinha alfa, para representar o ângulo, tá certo? Então, nas nomenclaturas aqui dos triângulos, né, nos ângulos a gente coloca letras gregas, alfa, beta, gama, tá? Então, a gente chama de seno essa divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Isso em qualquer triângulo retângulo, tá certo? Então, por isso que ele é uma constante. Então, o seno, estou analisando só esse ângulo aqui, ó, o seno desse ângulo é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. No nosso caso aqui, como a gente deu nomes aos catetos, seria, né, C sobre A. Divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Se eu pegar e dividir, né, esse lado aqui, ó, esse cateto aqui, pela hipotenusa, né, esse cateto aqui é chamado de cateto adjacente. Como eu estou analisando esse ângulo aqui, ó, o cateto oposto é o que está de frente para o ângulo e o outro cateto é o cateto adjacente. Lógico que se eu estivesse analisando esse ângulo aqui, as coisas mudariam, tá certo? O cateto oposto a esse ângulo é esse aqui e o adjacente seria esse. Adjacente quer dizer ao lado, tá certo? Então, adjacente passa ao lado do ângulo. Então, se eu pegar e dividir o cateto adjacente, se eu dividir a medida do cateto adjacente pela hipotenusa, pela medida da hipotenusa, eu também vou encontrar uma constante para qualquer triângulo retângulo, não só para esse que eu desenhei aqui, tá certo? Se eu tiver um triângulo com medidas astronômicas e dividir, né, o cateto adjacente pela hipotenusa desse triângulo, eu vou obter o mesmo valor que eu dividi esse ladozinho aqui por esse ladozinho aqui pela hipotenusa. E a essa relação da divisão do cateto adjacente pela hipotenusa, a gente dá o nome de cosseno. No caso, cosseno de alfa, porque eu fiz a nomenclatura aqui como sendo um ângulo alfa. Tá certo? Aqui para nós seria, cateto adjacente seria B, né, sobre A. Ok? E outra coisa, né? Se eu não usar mais a hipotenusa, né? Se eu pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente, fizer a divisão do cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente, só aqui. Se eu dividir a medida do cateto oposto pelo cateto adjacente, eu também vou encontrar uma constante que nós chamamos de tangente. No caso aqui, tangente do ângulo alfa. Lógico que aqui ficaria C sobre B. Lógico que se eu estivesse falando desse ângulo aqui, essas relações iriam mudar, né? Cateto oposto seria esse, adjacente seria esse, tá certo? Só não a hipotenusa, não seria a mesma. Ok? Então, essas são as relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, certo? Então, seno de um ângulo, cateto oposto por hipotenusa, cosseno, cateto adjacente por hipotenusa e tangente não passa pela hipotenusa, né? Cateto oposto pelo cateto adjacente, uma divisãozinha, tá certo? Uma relação, ok? E nós temos esses três ângulos aqui,
nós chamamos de ângulos notáveis, que eles muitas questões não trazem os valores de seno, cosseno e tangente para esses valores aqui. Tá? Para outros ângulos, aí a questão tem que trazer, porque você tem uma tabela trigonométrica de ângulos de 0 até 360. Certo? No nosso caso aqui, que a gente está trabalhando com triângulos. E você não tem como memorizar, né, o seno, cosseno e tangente para esses ângulos. Então, mais o de 30, o de 45 e o de 60, você tem que ter memorizado. Muitas vezes as questões não trazem, né? Elas consideram que você saiba essas relações para esses três ângulos. Então, aqui o seno de 30 graus é 1 sobre 2, ou 0,5, né? O seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno, né? Raiz de 3 sobre 2, o de 30, raiz de 2 sobre 2, o de 45, e o de 60, 1 sobre 2. Essa tabela aqui, né, eu acredito que como vocês estão no terceiro ano, vocês já viram elas várias vezes, já viram uma musicazinha de como montar, já viram como escrever, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Certo? Então aqui, essa questão de memorizar isso daqui, né, eu acho que não seja de grande dificuldade. Você pode ver, até depois dela montada, né, a seguinte característica, né? O seno e o cosseno de 45 são iguais. E o seno de 30 é igual ao cosseno de 60 e vice-versa, né? Há uma troca aqui, ó, né? Nesses dois sentidos, tá certo? E a tangente é a mais diferentona, né? Seria a raiz de 3 sobre 3, o de 30 graus, de 45 é 1, e o de 60 é raiz de 3. Porventura, você só lembre do seno e do cosseno, né? Você pode obter a tangente, né? A tangente de qualquer ângulo é a divisão do seno pelo cosseno, tá certo? Você pode usar essa relaçãozinha em caso você, né, só lembre do seno e do cosseno, porque são mais fáceis de memorizar. A tangente é só você pegar o valorzinho do seno e dividir pelo cosseno. É tanto que se você olhar aqui para de 45 graus, a tangente é 1, porque é a divisão de raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2. A divisão de uma coisa pela mesma coisa vai ser sempre igual a 1, ok? Então é isso, trigonometria no triângulo retângulo é isso, é bastante cobrado, então você tem que analisar a situação, muitas vezes não vem o triângulo, né? Vem a situação, o problema, né? Um prédio, um avião, qualquer coisa desse tipo, mas você tem que visualizar o triângulo retângulo e, se for possível, aplicar as relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Ok, pessoal? Agora vamos para a parte de área dos triângulos. Não é só uma fórmula, são várias fórmulas, né? Parte de uma fórmula principal, mas são várias fórmulas que dá para você calcular aí, dependendo dos dados dados pela questão. Vamos para a parte de área. Bem, pessoal, então a nossa última parte, né, da aula de triângulos hoje trata da área do triângulo. Então, a área do triângulo tem uma fórmula geral, que vai servir para qualquer triângulo, mas tem umas fórmulas específicas quando a questão traz um detalhe ou outro, né, e não traz, por exemplo, a altura do triângulo, tá certo? Então, vai depender do que você tem, né, para calcular essa área do triângulo, ok? Então, desenhe aqui um triângulozinho qualquer, tá certo? Lados ABC, esse ângulo alfa, e aqui a altura, né? A altura. Então, primeiro definir essa questão da altura. A altura do triângulo, né, o triângulo tem 3 alturas, e alturas são relativas a determinadas bases. É como se você tivesse um triângulo, um sólido mesmo, né? Você pode colocar ele assim, no chão, por exemplo, em cima de uma mesa, assim. Então, você teria isso aqui como base. E essa aqui seria a altura relativa a essa base. Mas e se você virasse o triângulo e colocasse essa parte aqui em cima da mesa? Então, isso aqui seria a base, e a altura relativa a essa base seria essa perpendicular aqui. E essa daqui também, esse lado aqui também poderia servir como base. E você teria uma outra altura, né, que sairia desse vértice aqui, formando um ângulo de 90 graus aqui, que seria a perpendicular, tá certo? Então você tem aqui, ó, aqui a altura relativa a essa base forma um ângulo de 90 graus aqui, tá certo? Então muito cuidado quando você for calcular e identificar a altura de um triângulo, tá certo? Vai ser do vértice até uma perpendicular que sai do vértice até o lado oposto a esse vértice. Tudo bem? Então, definida aqui a questão de altura. Então, para qualquer triângulo, vai servir aqui a fórmula geral. Base vezes altura dividido por 2. A área do triângulo é o produto da medida da base vezes a altura dividido por 2. Né? Se fôssemos utilizar essas letrinhas aqui, a minha base aqui seria C,
Então seria C vezes H, que é a altura, dividido por 2, né? Se eu fosse utilizar essa nomenclaturazinha que eu coloquei aqui. Tá certo? Então, base vezes altura dividido por 2. Isso aqui você não pode esquecer nunca. Tá certo? Mas pode ser que a questão não traga a altura do triângulo, né? Só lhe dê os 3 lados. Como é que você vai fazer, né? Se você tem só os lados. Aí você vai e usa a fórmula de Heron. Fórmulazinha de Heron. Vocês devem ter tido contato com ela, né? Lá no ensino fundamental. A fórmula de Heron, você calcula a área de um triângulo sabendo exclusivamente a medida dos seus lados. Então, vai fazer a área do triângulo e só tem a medida dos lados, fórmulazinha de Heron, ele não precisa da altura. Diz o seguinte, seria a área seria, né, a raiz quadrada de P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. O que é esse P, professor? Esse P é chamado semiperímetro. Você obtém esse P somando os lados e dividindo por 2. Soma os lados, divide por 2, você tem o P. Aí depois você substitui, né? Coloca o valorzinho de P que você encontrou. E o A, o B e o C são os lados do triângulo que a questão já traz. Tá certo? Então, se você vai calcular a área de um triângulo, né? E na situação problema lá, você só tem os lados, não tem a altura, fórmulazinha de Heron. Tá certo? É uma outra forma, né, de você calcular a área do triângulo. Mas não acaba por aí, né? Tem aqui a parte da trigonometria, né? Você pode utilizar para calcular a área do triângulo. Olhando para esse triângulo aqui, ó, você pode, se você tivesse só esses 2 lados e o ângulo entre eles, então se você tem 2 lados de um triângulo e o ângulo entre eles, você consegue calcular a área desse triângulo, tá? Se você tem a medida desse lado e tem o ângulo entre eles, você calcula a área do triângulo. Fazendo como? A área vai ser um lado vezes o outro lado vezes o seno do ângulo entre eles, tá? Vezes o seno do ângulo entre eles. Isso aqui é dividido por 2. Voltou aqui o dividido por 2. Tá certo? Então, ó, um lado vezes o outro vezes o seno do ângulo entre eles dividido por 2. Você tem aqui a área do triângulo, utilizando trigonometria. Tá certo? Então, a terceira, né? A quarta é quando você tem as coordenadas. Então, nessa quarta fórmula aqui de se calcular a área do triângulo, é caso você tivesse o triângulo inserido num plano cartesiano e aqui você tivesse as coordenadas, né? Coordenada do ponto A, ele vai ter um XA e um YA. Coordenadas do ponto B, tem um XB e YB. Coordenadas do ponto C, lá no plano cartesiano, ele vai ter um XC e um YC. Então, quando você tem as coordenadas, você pode utilizar essa formulazinha aqui, né? Para você não ter que calcular a distância entre os pontos e tal, para poder aplicar a fórmula de Heron ou outra qualquer. Então, você faz o quê? Faz o seguinte, ó. Você calcula o determinante, colocando aqui na primeira linha XA,YA, na segunda linha XB, YB, na terceira linha XC, YC. E a última coluna você preenche de 1, certo? Calcula esse determinante e a formulazinha da área vai ser o módulo desse determinante, porque ele pode ser negativo, certo? Como você vai fazer produto, né, da diagonal principal menos da diagonal secundária, pode ser que essa subtração aqui dê negativo. E como a área vai ser sempre um número positivo, então você coloca em módulo. Então, o módulo do determinante dividido por 2. Isso vai me dar a área do triângulo, se eu tiver as coordenadas. Tá certo? Então, aí, 4 fórmulas para você encontrar a área do triângulo. Isso de um triângulo qualquer, né? Se você estiver diante de um triângulo específico, por exemplo, se você tiver... Aqui das coordenadas, né? Então, nós temos aí 4 maneiras de calcular. Se você tiver, por exemplo, um triângulo equilátero, as questões, né, que trazem triângulos equiláteros, como ele já está lidando, né, que o triângulo tem todos os lados iguais, geralmente as questões de triângulo equilátero só dá o valor do lado. Tá? Então você tem aqui um triângulo equilátero. Talvez não saia equilátero, né, por conta do ângulo aqui que eu não medi, mas vamos aqui.
Supondo esse triângulo sendo um triângulo equilátero. De lado L. Então, todos os lados medem L, né? Isso aqui não precisa dizer que isso aqui mede L, isso aqui você já sabe que sendo equilátero, todos os lados são iguais. Então aqui você vai ter uma altura, né? Altura relativa à base, né? Aqui você tem uma altura. Então se a questão trouxer um triângulo equilátero, tá? E dá o valor do lado e quer que você descubra a área desse triângulo, você pode utilizar uma formulazinha matemática para achar essa área. Tá? Vou colocar aqui como sendo a fórmula 5, né? Fórmula 5, a do triângulo equilátero. Triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certo? Observe que nessa formulazinha aqui, ó, eu só vou precisar saber o valor do lado. Certo? E geralmente nas questões de triângulo equilátero, ele vai lhe dar o valor de um dos lados do triângulo. Certo? Então, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa aqui seria a nossa fórmula número 5. E se por acaso a questão pedir a altura do triângulo equilátero e der o lado, né, você pode calcular essa altura, né, em um triângulo equilátero. Quando você baixa aqui a altura, ele divide esse lado aqui ao meio, tá? Ele é todo simétrico, né? Se você fizer isso daqui, você divide aqui ao meio, né? Isso aqui seria lado sobre 2. Para achar o valor da altura, você pode aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulozinho retângulo aqui, ó, só desse lado. Você vai ter o valor do lado, vai ter esse valor aqui, ó, que é o valor do lado dividido por 2, e você vai achar a altura, aplicando o teorema de Pitágoras. Mas para encurtar, né, isso se você esquecer a fórmula, porque tem a fórmulazinha da altura, né? A altura é lado, raiz de 3 sobre 2, tá? Caso você esqueça, né, da formulazinha da altura do triângulo equilátero, você aplica Pitágoras desse lado do triângulo aqui, tá certo? Então, para calcular a área de um triângulo equilátero, está aqui a formulazinha. Se for para calcular a altura de um triângulo equilátero, está aqui a formulazinha, tá certo? E por último, né, nós temos aqui como fórmula número 6, né? Na verdade, não é nem uma fórmula nova, né? Mas é uma maneira de se apresentar, que é quando você tem um retângulo, um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, vou fazer só o esboço aqui, tá? Um triângulo retângulo. Retângulo aqui. Você tem aqui como sendo a hipotenusa e aqui os dois catetos. Certo? Então, para calcular a área, eu posso aplicar a fórmula geral, ó, seria base vezes altura dividido por 2. Só que num triângulo retângulo eu posso dizer que a altura é igual a o produto dos catetos, cateto vezes cateto, dividido por 2. O produto dos catetos dividido por 2. Que está no mesmo da fórmula geral, né? Mas só a maneira de você chamar, né? O produto dos dois catetos dividido por 2, né? Vai que uma questão lhe dá um triângulo retângulo e só diz que um cateto vale tanto, outro cateto vale tanto. Qual é a área do triângulo? Então, para você se certificar, né, seria o produto dos catetos dividido por 2. Ok? Então veja a complexidade do triângulo, né? São 6 fórmulas aqui, né? Diferentes de você calcular a área do triângulo, né? Diferente do quadrado, do retângulo, do losango, que é apenas uma formulazinha. E você só precisa interpretar o problema. Ok, pessoal? Então essa é a nossa aulazinha de geometria plana que trata sobre triângulos. Lógico que ainda está faltando aqui, né? Quando você tem um triângulo inscrito em um círculo, ou circunscrito em um círculo, e quando a gente vê a área de círculo, né, de circunferência, a gente vai posteriormente fazer a junção desses dois, tá certo? E também a parte relativa à semelhança de triângulo, a congruência de triângulos, que a gente vai ver isso daí durante os exercícios, tá certo? Ok? Por hoje era só, valeu pessoal, até a próxima, tchau!